blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão. A gente sabe que Satanás ele se levantou contra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desejou sentar na cadeira que Deus estava, desejou ser Deus, ter toda a autoridade de Deus. E olha que ele era um anjo de luz e estava num lugar que todos gostariam de estar, né? Como de levita, de adorador de Deus, tocando a harpa para o Senhor. Mas ele queria o lugar de Deus. O problema do ser humano é que muitas das vezes, né, eles não se habilitam a estar onde estão, ainda querem o lugar de outros. E trabalham de uma forma terrível, usando as armas do inferno, desejosos por inveja, ciúmes, porfias, né? Pessoas que armam cilada no ocultismo, tentando destruir uns aos outros. Isso não agrada ao Senhor de forma alguma, a criação do divino. Deus ele é bem claro, né, na sua palavra, e tem muitos quando vê Deus usando, Deus fazendo uma grande obra linda, né, amaldiçoa o outro. A gente precisa estar bem atento quando o irmão está sendo usado por Deus, porque se a gente fizer desejar mal para aquele que está fazendo uma obra milagrosa aqui na Terra, sendo usado tremendamente por Deus, o que acontece? A gente vai estar alegrando o destruidor das nossas almas, né? Satanás. Satanás ele se alegra quando vê, né, o povo de Deus em rebeldia, em rebelião, brigando, né, em disserção, em retaliações. Então, há muitos que obram a obra realmente adversa, a obra do inimigo. E eu me lembro de uma passagem que diz que Jesus estava sentado com muitos naquele local, e assim, no meio daquela multidão que se assentava ao redor do Criador, do nosso Pai Eterno, Jesus Cristo, que aqui estava, alguém respondeu assim, dizendo assim, alguém falou assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele disse assim, que a família dele era aqueles que o obedecia, que andavam dentro da palavra, né, em obediência à palavra. Não que ele quis dizer que a mãe dele, os irmãos, não andassem na palavra, mas ele disse assim: todos os que estão aqui eu amo e tenho como minha família, como meu irmão, como minha mãe. Então, quando alguém disse assim: teu irmão e tua mãe estão lá fora, ele disse assim: eis que minha mãe. Ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos, senão os que estão aqui, né? Ouvindo a palavra, obedecendo da palavra. Então, algumas pessoas, eles ficam: como é que Jesus fala que deu pouca importância e disse que os irmãos dele e a mãe dele eram aqueles que estavam ali? Mas era Deus dando autoridade, dizendo: vocês são minha família, vocês são meus, vocês são como minha mãe, como meus irmãos, né? Eu tenho vocês como alguém, amo como alguém da minha família. E ali na forma de olhar daqueles que perguntavam assim, olhando ao redor que estava ali assentados juntos a ele, eis que minha mãe e meus irmãos são todos esses que fazem a minha vontade, são todos esses que estão aqui comigo, são os meus irmãos e minhas irmãs. E algumas pessoas ficaram perguntando assim: poxa, por que ele desfez, né? Por que esse desdém? Mas não, Deus estava dando autoridade, nos ensinando a amar uns aos outros, a ser família, a estar junto como família, a ser ajudador do outro como família, abraçar o outro como família. Essa é a intuição, essa é a intenção e a intuição de fazer com que a gente melhore como ser humano, né? De estar dentro da obediência da palavra de Deus, juntos, amando, num só espírito. Eu louvo e engrandeço a Deus quando Deus ele nos prepara, né, a fazer uma caminhada dentro da palavra do Senhor, porque muitos são os que desejam a obra, desejam fazer a obra, mas não querem pagar o preço, não querem obedecer, não querem fazer a vontade do Espírito Santo. E Deus ele nos convém, no dia de hoje,
a nos aprimorar, a nos melhorarmos como filhos, né, como família, para fazer parte desse reino. Eu agradeço e peço a Deus, né, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todos que se encontram muitas das vezes sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né, a buscar o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. Crê somente, confia. Eu sempre estou aqui falando do reino dos céus, aqui na terra, por onde nós estamos caminhando, para que podemos nos preparar, a chance de estarmos aqui ainda, falando desse verdadeiro Deus único, que é o caminho, a verdade e a vida, para podermos sair daqui e fazer morada eterna com Ele. Todos que me escutam sabem que eu nunca abri mão de falar do Senhor a respeito da espiritualidade como prioridade em nossas vidas. Buscar a Deus é acima de qualquer coisa, ter Ele em nossos caminhos à frente de tudo. Você vai vencer todo e qualquer mal, todo laço do inferno, toda obra contrária, todos os espíritos das trevas, tudo que vem por um caminho voltará para o 7. O que vem contra ti voltará. É aquele bate e volta, porque o Senhor é na tua frente. Amém? Confia no Senhor, segura firme, crê somente, seja a família do Senhor. Não deseje estar no lugar dele. Seja simplesmente servo, filho, obediente, porque Deus é um só. E ele já fez, ele é, ele sempre será o nosso Pai eterno. Amém? Louvado seja Deus.